Oi, gente. Bom dia. Como estamos? Começando aqui, eu vou só. Estou aqui tentando. Estou tentando implementar uma novidade. Acho que deu certo. Legal, legal, legal. Isso aí, gente. Então, consegui implementar uma novidade, que é fixar o comentário para facilitar a vida de quem vai chegando aí para o nosso papo, para saber exatamente o que a gente está falando, né? Então eu creio que isso é uma melhoria. Funcionou, né? Funcionou. É isso aí, isso aí. Se eu soubesse editar vídeos, depois eu tiraria esse pedacinho na hora. Mas eu não sei fazer, então vai lá, na hora que eu aprender eu arrumo isso aí. Gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu fiz algumas melhorias. Essa é uma delas. Coloco o título, porque aí as pessoas sabem o que está rolando. E coloquei também uma meia nos meus pés. Está frio pacas aqui. Então é bom estar com o pé quentinho para pensar direito. Pessoal, eu queria agradecer o fato de vocês estarem sempre aqui com a gente, vindo conversar. É um fenômeno bastante legal, porque eu tenho visto assim gente que não sabe de política, profissionais que estão atuando com política, canais de consultorias políticas, né? Todo mundo entrando aqui para conversar com a gente. Tem sido muito proveitoso. A ideia é transformar essa arena aqui num fórum de debates, num fórum de aprendizagem, de esclarecimentos. Então, poxa, obrigado, Laís. Está sendo incrível contar com a presença de vocês também, com os comentários. Eu fico gratíssimo também pelo fato de vocês estarem aqui, prestigiando e conversando comigo. Tem sido uma honra e uma felicidade enorme. Como tem sido um barato também receber as fotos, sabe? Da turma almoçando, o pessoal tirando foto comigo aparecendo no celular. Tem sido um fenômeno muito, muito legal. Muito, muito mesmo, né? E aí eu creio que com essa ideia da gente colocar o títulozinho, né? Fica mais fácil. Depois ele vai para o canal do YouTube também e eu vou reproduzir esse título para ficar mais fácil da gente entender lá. Lembrando, gente, eu fiz uma outra melhoria também. Sempre que você quiser assistir alguma das lives que a gente já fez, basta você clicar na bio do meu canal do Instagram e você vai ter a lista de todas elas. Todas elas estão lá, né? Todas elas estão listadas com data, né? Eu vou passar a colocar data e título também a partir de hoje. E assim, aí você consegue assistir tudo, todos os papos, todas as conversas. Pessoal do Matchmaking Brasil, muito obrigado, viu? Por vocês estarem prestigiando aí. Eu vejo com muita alegria as palestras que vocês fazem. Espero que em algum momento vocês possam me convidar. Vai ser um prazer participar. Então, tudo está lá listado. Clica na bio, tem um acesso direto ao meu canal no YouTube, tem uma fotinho minha lá. Tá tudo lá exposto. No mais, gente, eu queria, por favor, pedir para que vocês continuassem fazendo o que vocês estão fazendo, que é dar curtidas, que é recomendar esse canal para aqueles que seguem vocês no Instagram aqui, para que vocês recomendem, para que me sigam aqui no Instagram, sigam o nosso canal no Twitter, sigam o nosso canal no YouTube, sigam a gente no Twitter. Tem sido um enorme prazer, com certeza, pessoal, Matchmaking, vai ser um prazer para mim também a gente construir isso juntos, tá? Bom, e aí? Qual é o nosso desafio de hoje? Né? O nosso desafio de hoje é conversar um pouquinho sobre a reação do presidente Bolsonaro, como o governo Bolsonaro tem reagido, né?
E aí, quem está acompanhando essas lives desde o início, o que, que a gente percebeu? A gente percebeu, segue minha mãozinha aqui, segue meu dedinho. A gente percebeu que à medida que a crise foi aumentando, a capacidade de articulação do governo foi diminuindo, né? Porque a capacidade de articulação do governo já era baixa e ela vai diminuindo como uma consequência desse processo, né? Bom dia aí para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Essa capacidade de articulação foi derretendo. À medida que essa capacidade de articulação do presidente foi diminuindo e foi derretendo, de fato, o que é que nós temos como resultado? Nós temos como resultado que vozes discordantes ao presidente foram ganhando força, ganhando status, ganhando espaço dentro da narrativa política nacional. Não a ponto de romper com a capacidade que o presidente Bolsonaro tem ainda de construir, de monopolizar a narrativa política, né? E se você não acompanha muito política, quando eu estou dizendo monopolizar a narrativa política, eu estou basicamente falando de quê, gente? Eu estou falando da capacidade que o governo normalmente tem de fazer com que todas as notícias girem ao redor daquilo que o governo faz ou deixa de fazer, né? Então, assim, o Jornal Nacional, os outros jornais, todos vão girando ao redor dessa capacidade que o governo tem de fazer com que as agendas sejam postas por ele. Seja se está negando a crise, seja se está dizendo que tem uma solução fácil, não importa. Tudo isso gira em torno do governo, tá? E aí o que nós temos de fato? Chegou um momento em que o governo se viu numa situação muito, muito difícil. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, sobretudo a partir do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, passou a pressionar demais o governo e a criar mecanismos para dificultar a vida do governo, do ponto de vista fiscal, concessão de crédito e por aí vai. E o STF também passou a reagir e os governadores passaram a reagir. E aí o que aconteceu? O governo começou a mudar. E começa a mudar a partir de que comando? Começa a mudar a partir da ação de coordenação do general Braga Neto. Vamos lá. Oi, consegue me ouvir? Tudo bem aí? Consegue me ouvir? Estão conseguindo entender? A live está fluindo porque deu uma pausa aqui dita por por baixa qualidade de conexão. Não sei se voltou. Vocês me informam aí, acho que voltou, né? Voltamos, eu mudei aqui para o 4G. Então, o que acontece? O governo vai sendo desgastado, tá? E esse desgaste do governo vai gerando uma situação em que, de fato, há a necessidade de construção de uma nova lógica, né? Eu reparei também que está travando, mas eu mudei para o 4G, acho que agora vai, né? E essa nova lógica é uma tentativa do governo de reeditar um componente que, em termos de literatura, e aí eu trago um livro aqui para vocês, ó. É esse livro aqui, né? Chamado Presidencialismo de Coalizão. É uma boa leitura, é um livro do Sérgio Abrantes. Eu estou divulgando sem nenhum tipo de jabá, tá? Não estou recebendo grana para divulgar o livro. Estou divulgando o livro porque ele é importante para vocês entenderem algo que muita gente na mídia fala, muita gente comenta e pouquíssima gente lê o livro. E aí isso é importante ter em mente, tá? Porque senão as pessoas vão falando os termos de maneira equivocada e isso é problemático, né? O que nós temos então quando a gente está falando de presidencialismo de coalizão? Imagina se você já foi à praia quando você era pequeno, você já fez aquela brincadeirinha que você faz uma montanha de areia e aí quer brincar junto com as outras crianças para quem é o rei do monte, né? O que acontece quando você faz aquela brincadeirinha do rei do monte? Basicamente, a criança mais forte tende a ficar mais tempo no topo do monte de areia, né? E é assim na vida e é assim na política, né? Em algum sentido. Se você não é a criança mais forte, como você consegue ficar no topo, né, do monte de areia? Quando você e seus amiguinhos se unem para não deixar que as crianças maiores fiquem no topo do monte de areia, né? Imagina, troca agora monte de areia pelo sistema político brasileiro. O Congresso, as relações entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são um monte de areia. E para o presidente se manter no poder, ele precisa se unir com outras crianças para que, de fato, eles estejam o maior tempo possível na posse das estruturas, né? Que é o topo do montezinho de areia, o cume do monte de areia.
O que acontece? Essa lógica acontece no Brasil porque você tem partidos demais e o presidente nunca consegue governar só com o seu próprio partido, né? E à medida que ele precisa de outros partidos para governar, ele tem que dar fatias, né, de poder. E aí vamos lembrar, sabe quando você pede aquela pizza gigante, né? Já, sei lá, você está em casa com os amigos assistindo um filme à noite, né? Depois do isolamento, tá, gente? Para você se reunir com as pessoas. Aí vocês querem pedir uma pizza. E aí tem uma série de deliberações, né? A primeira é decidir os sabores da pizza. Vem um, vem dois sabores, vem uma pizza, vem duas pizzas. Depois que vocês decidirem tudo isso, você vai ter que dar pedaços da pizza para as pessoas. E aí sempre vem aquela frase que é: ah, mas eu pedi de calabresa, você pediu marguerita e agora você quer comer calabresa. Porque é natural as pessoas quererem experimentar mais de um sabor, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, quando você vai pensando no governo e na sustentação de um governo, em um ambiente que tem muitos partidos, você tem que dividir poder para ter estabilidade. Só que aí, isto na campanha do Bolsonaro era chamado de velha política, lembra? Ah, o fim da velha política, vamos fazer a nova política, não sei o quê. E essa nova política era uma rejeição ao presidencialismo de coalizão que está explicado no livro do Sérgio Abrantes. Tá? O problema, como tudo em termos de política, é que chegou um momento em que essa nova política se mostrou ineficaz, né? Se mostrou ineficaz para sustentar o governo, que é o que a gente viu na última semana, briga com Mandetta, desgaste, popularidade derretendo, né? E aí, de fato, o grande desafio se tornou como dar sustentação ao governo. E aí nisso eu vou aproveitar o comentário do Pedro Pitanga aqui, né? Lembrando que antes da consumação da pizza tem que arcar com os custos de compra e taxa de entrega. Exatamente, porque para comer você tem que pagar os custos. E aí vem, quais são os custos para refazer esse presidencialismo de coalizão? Como é que funciona? O presidente vai entrar com uma parte da pizza. Isso quer dizer, ele está entregando a pizza para outras pessoas pegarem um pedaço e poderem comer, né? Esses pedaços da pizza que as pessoas vão comer são os pedaços do governo que as pessoas vão passar a ter controle. E aí quando eu estou falando pessoas são as lideranças partidárias, lideranças parlamentares, aqueles que comprarem a ideia e que quiserem ser sócios do presidente na pizza, tá? De outro lado, o que essa pessoa que vai se alimentar comendo a pizza quer? Ou melhor, o que ela deve a quem deu a pizza? Ela deve lealdade, ela deve fidelidade, né? E aí, traduzindo, significa dizer o quê? O presidente vai entregar pedaços do governo para pessoas, para grupos políticos, e estes grupos políticos se comprometem a atender interesses do governo. Aonde? No primeiro espaço, no Congresso Nacional, né? Minando o poder do Rodrigo Maia, que é um rival do presidente Bolsonaro, nesse exato momento, e aprovando iniciativas que estejam alinhadas aos interesses do governo no que diz respeito ao combate à pandemia e à reabertura da economia. Funcionou? Qual é o segundo aspecto? E aí o segundo aspecto tem um elemento simbólico importante. Por que eu estou falando simbolismo, gente? É aquilo que você vê e interpreta a partir de um fato, né? Qual é o elemento simbólico importante desse processo que aconteceu ontem na coletiva? A coletiva contou com a presença de um governador, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, né? E aí alguém me pergunta, o que o governador foi fazer na coletiva do Palácio do Planalto, sendo que nem o presidente estava lá? Muito simples, te explico. Lembra que o presidente estava sofrendo com o assédio do legislativo de um lado, sobretudo Rodrigo Maia, né? Hostil ao presidente. E de outro lado, ele estava sofrendo com o fato de que os governadores também estavam pondo pressão, sobretudo o governador João Dória. Pois bem, o governador do Distrito Federal apareceu na coletiva ontem para mostrar para a sociedade que um governador que tinha sido um dos primeiros a assumir ações de isolamento, o Distrito Federal foi pioneiro nessas políticas, estava ao lado do presidente e podia reforçar a narrativa do presidente ao dizer que
Nunca foi interesse do presidente da República criar dificuldades no combate à pandemia. E por que isso era importante? Por que isso é importante para o presidente? Isso é importante para o presidente porque dá a ele um espaço de folga narrativo para esvaziar o discurso que diz que até o presente momento o presidente Bolsonaro mais atrapalhava do que ajudava. Então entra o governador do Distrito Federal para bater de frente contra os governadores que estão desalinhados ao presidente. Aí vamos lembrar do mapinha que a gente discutiu ontem, né? O Distrito Federal é um lugar onde o presidente tem uma relação boa, mas há estados onde essa relação é ruim. Ela é ruim com a Bahia, ela é ruim com São Paulo, ela é ruim com o Rio de Janeiro, né? E o presidente precisa romper esses espaços de isolamento sob o risco de ficar cada vez mais isolado e perder o controle da coisa pública, né? Perder o controle das estruturas políticas. E aí vou pegar um outro comentário, o comentário da Ana Luísa Borges ali, que ela disse: não existe almoço grátis. Isto. E aí o que acontece? Quer dizer que o governador do Distrito Federal também vai levar um pedaço de pizza, né, para dar seguimento a esse discurso de apoio ao presidente. Só que o tipo de pizza, ou melhor dizendo, o sabor da pizza para o governador do Distrito Federal é diferente do sabor da pizza para o parlamentar, né? O parlamentar ou o líder partidário, ele quer gerir alguma coisa. O governador do Distrito Federal quer recursos para gerir o próprio Distrito Federal. E aí a gente tem um fato importante que dá para estabelecer uma hipótese de correlação de por que o governador do Distrito Federal está apoiando o presidente Bolsonaro, sendo que em algum momento eles estavam bem distantes e foram se reaproximando no tempo, né? No caso do Distrito Federal, um desses marcadores são os testes, né? O Distrito Federal tem mais de 100 mil testes que estão sendo aplicados em vários lugares da cidade, né? É uma das poucas unidades da federação que está testando massivamente. E de onde estão vindo esses testes? Das compras executadas pelo Ministério da Saúde, que tem entregue testes ao governo do Distrito Federal, né? De um lado, obviamente, pelo fato de que Brasília tem uma condição muito particular, porque é a sede do governo, então as pessoas não podem estar todas doentes. E de outro lado, porque o governador do Distrito Federal parece estar alinhado com o presidente da República. Isso mostra o que, então? Esses dois elementos que eu mostrei para vocês servem para mostrar o que, então? Servem para mostrar, de fato, que há o fato de que a presidência da República entendeu que do jeito que as coisas estavam não podia ficar, né? Significa dizer o quê? A ideia de só negar a pandemia, a ideia de não se preocupar em estabelecer um discurso de saída viável, a ideia de só afrontar e do presidente bater de frente, aquilo por si não funciona. Significa dizer que o Bolsonaro vai mudar sua conduta pública? Provavelmente não. Tá? O presidente vai continuar andando na rua, vai continuar confraternizando, vai continuar dizendo que o isolamento social não é importante, né? Ou que foi muito rígido, ou que os governadores não falaram com ele. Isso é um ponto. Só que, alinhado a isso, o governo começa a dar reações do ponto de vista político e institucional, que foram esses dois elementos que eu falei com vocês. Isso quer dizer, está trazendo partidos do Centrão para dentro do governo, para aumentar a capacidade de resposta, e está se alinhando com alguns governadores ao redor do país, para aumentar a resposta. Isso se alia a outros dois elementos que são de comunicação com a sociedade, né? Sendo que o primeiro deles é o fato de que o novo ministro da Saúde ontem pela primeira vez deu uma entrevista coletiva, né? Isso é bom, porque a sociedade estava acostumada com um alto nível de transparência informacional, um alto nível de chegava a ser didática mesmo, a forma como o ex-ministro apresentava. E o novo ministro da Saúde foi a público e disse: olha, primeira coisa, tem 5 dias que eu estou aqui, eu não tenho muito a mostrar, não tenho muito a dizer, né? Mas a partir da semana que vem, a gente volta com as coletivas técnicas. Então, ele deixou claro que há um interesse do Ministério da Saúde de continuar sendo transparente. Mas pontuou um elemento importante. O ministro da Saúde, lembra que era um problema o discurso do Bolsonaro para um lado e do Mandetta do outro? Agora o discurso é um só. O ministro da Saúde incorporou
a fala do presidente da República. Então ele usou frases como: nenhuma economia resiste a um isolamento de 1 ano, que é quando a gente vai ter vacina. Né? O que a gente tem que lembrar aqui, porque esse é um canal de análise, é que nunca ninguém falou sobre isolamento de 1 ano. Né? O que se falava era achatamento de curva para você ter a possibilidade do sistema não colapsar, principalmente no ponto mais crítico. Né? Mas a gente entende e respeita o fato de que o ministro da Saúde está alinhado com o presidente, que é o seu chefe. Isso é bom do ponto de vista de tomada de decisão. Né? Então, o ministro da Saúde vem e diz: olha, a gente vai ter os dados para tomar uma decisão e ter um cronograma de reabertura, de para onde a gente vai. Né? Um outro elemento importante que o ministro falou é que o Brasil não vai fazer testagem em massa. E aí vamos lembrar o seguinte: o Brasil hoje é um dos países, dentro dos emergentes, que menos testa. Né? Em testes por milhão, da última vez que eu vi o dado, estava por volta de 296 testes por milhão. A Espanha chegou a testar 13 mil por milhão. Né? E aí a testagem é um elemento importante. Né? E o outro ponto importante posto aí, eu já vou entrar na questão da cortina de fumaça, é que o general Braga Neto apresentou 2 planos, o plano de ação, né? O plano pró-Brasil, que é a ideia de investir em infraestrutura para fazer a economia reagir e diminuir ou evitar a recessão. Né? E eles apresentaram muito rapidamente, dizendo: é um plano de investimento, o governo vai meter a mão em termos de obras públicas e vai reativar a economia. E aí algum jornalista falou que comparou o Pró-Brasil com o Plano Marshall. Né? E aí eu vou fazer um esclarecimento aqui. Eu creio que não é a comparação mais exata, porque o Plano Marshall é outro tipo de lógica. Né? O Plano Marshall foi dinheiro dos Estados Unidos para reconstruir a Europa. Eu creio que uma boa comparação é com o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, onde você pegou dinheiro do governo e pôs esse dinheiro na economia para a economia passar a girar. Né? A gente não sabe ainda de quanto dinheiro a gente está falando, de qual é a ordem de grandeza, estima-se na casa de uns 30 bi, né? Mas na verdade é uma tentativa de acelerar a economia, como estão colocando aqui no comentário, a ideia de fazer um PAC. Né? Vai funcionar? Ninguém sabe, a gente espera que sim, mas a gente não sabe ainda, porque nem todos os dados da apresentação estavam claros. Tá? Eu recebi a apresentação depois e vou colocar aqui no Stories a apresentação toda para vocês verem, e vocês vão ver que é algo muito inicial, é algo posto de forma mais solta, não está muito claro ainda quais são os propósitos, tem palavras-chave, tá? É importante entender isso, né? E aí o terceiro ponto de externalidade da coletiva após esse Pró-Brasil foi a fala do ministro Luiz Ramos, que é o secretário de governo, em que ele pediu à imprensa para parar de dar notícia ruim. Né? Isso quer dizer, vamos falar de coisas boas, né? Porque a imprensa só mostra caixão, porque só vende coisa ruim. Eu entendo a fala do ministro, principalmente porque ele é um ente de governo e ele precisa construir notícias positivas para que essas notícias positivas de fato possam resultar em uma melhoria da situação e da avaliação sobre o próprio governo. Mas, de fato, torna-se bastante complexo você pedir notícias positivas em uma situação que é bastante complicada. Vamos lembrar que em Manaus eles estão enterrando pessoas em valas coletivas, né? E em Fortaleza a situação é bem grave também. Em vários lugares a situação tem se agravado, né? Então, esse é um ponto importante. Quais são, então, da junção desses 5 elementos, os 2 de ordem institucional, 3 de ordem comunicacional, e vamos lá relembrar, né? Diálogo do governo com partidos do Centrão oferecendo cargos, diálogo do governo com governadores que não estão tão alinhados com João Dória, fala do novo ministro da Saúde, apresentação do plano Pró-Brasil e diálogo do ministro Ramos no sentido da agenda de notícias positivas. Esses 5 elementos querem mostrar o quê, né? Esses 5 elementos servem para mostrar de fato que o governo reage ao isolamento político institucional. E aí você me pergunta, mas isso vai funcionar? Não sei, né? Mas é uma tentativa e o governo tinha essa tentativa de reagir ou ele lida com isolamento até as últimas consequências, né?
Qual é o grande dilema dessa tentativa de reação ao isolamento, gente? O grande dilema tem a ver com o fato de que, à medida que o governo reage ao isolamento, se aproximando daquilo que a política era anteriormente, ou, usando uma terminologia eleitoral da velha política, aí a gente puxa mais uma vez o Abranches aqui, ó, presidencialismo de coalizão, né? Cada vez que o governo se aproxima do modus operandi da velha política, é mais complicado para esse governo dar uma explicação para sua própria base. E aí eu não estou falando daquele eleitor que de toda forma vai votar em Bolsonaro. Estou falando naquele simpatizante que não quer votar na oposição e que achou que o Bolsonaro era uma alternativa viável e ainda está com ele. A justificativa para esse eleitor vai ser difícil, mas o governo conta com o fato de que os resultados serão melhores ou maiores que os riscos advindos da tomada de decisão. Entende o jogo? Isso quer dizer o quê? Manter a posição do jeito que era não está funcionando. Minha popularidade está caindo, minha capacidade de articulação está caindo. Se eu assumo que eu entrego pedaços do governo, e aí vem um ponto importante, não foram entregues, não foi entregue até o presente momento, e talvez não seja, nenhum tipo de cargo de visibilidade. Isso quer dizer, eu vou fazer uma reforma ministerial, isso não será feito. Os indícios são esses, né? Mas serão entregues cargos estratégicos, né? A entrega desses cargos estratégicos é um risco calculado que o governo assume de que, ao entregar cargos estratégicos de menos visibilidade, os seus apoiadores não vão identificar nisso um diálogo com a velha política. E para isso você cria aquilo que foi muito bem chamado aí de cortina de fumaça. Isso quer dizer, você entrega um plano de reestruturação da economia, você diz que o ministro da Saúde diz que vai se programar em termos de relaxamento do isolamento, e o ministro da Secretaria de Governo pede para a imprensa ter uma agenda positiva de notícias. Isso quer dizer, não diga que as pessoas estão morrendo, né? Esse é o balanço. Se isso vai funcionar ou não é uma outra questão, entende? E aí aqui a gente tem um comentário, mandem perguntas, gente. Vão mandando as perguntas que a gente vai resolvendo. Um ponto importante colocado aqui, né? Essa ideia de que você tem a percepção de que a velha política não cabe, isso é muito importante ter em mente, tá? Política é o que sempre foi, gente. Política é diálogo. Você vai ter que dialogar em democracia, né? O ponto fundamental é o nível de desgaste da decorrente. Aí a gente tem aqui duas perguntas. A primeira do Leonan, que está sempre com a gente. Obrigado, meu querido. Roberto Jefferson acusou Maia de estruturar um golpe na Jovem Pan. Como o senhor vê isso? Eu vejo como parte do acordo, tá? O governo assumiu uma lógica de entregar fatias do governo para o grupo político do Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson assume a ideia de usar o espaço de mídia que ele tem para vender uma narrativa de que há uma conspiração contra o governo. E isso vai em linha com a lógica de que Bolsonaro sempre vendeu, de que ele é um homem contra o sistema. Tá? Eu vejo assim. O segundo elemento, né? Pergunta da Paula. Oi, Paula, obrigado pela pergunta, viu? Sempre um prazer ter você aqui. Entendo que seja assim, mas como com isso não perde o apoio dos lavajatistas, não? Paula, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Talvez ele perca apoio dos lavajatistas, mas aí vamos lembrar o seguinte: a base de apoio do Bolsonaro são apenas os lavajatistas? Não, né? Tem os conservadores religiosos, tem os lavajatistas, tem o pessoal de extrema direita e tem uma série de outros entes que compõem a base de apoio do bolsonarismo. Me parece que a estratégia aqui é de controle de danos. Você toma uma medida que faz uma diminuição de um apoio de algum ente visando a preservação de outros, tá? Tá bem nesse caminho. Agora, é cedo para dizer se vai funcionar, porque a primeira coisa para pensar aí... Vou só tomar uma água antes, tá? A primeira coisa para pensar aí é o fato de que esta atitude pode ser alterada. Significa dizer o quê? Ele entrega a fatia de pizza, né? E aí todo mundo recebe uma fatia de pizza e eu fico com metade da pizza para mim. E se alguém quiser um segundo pedaço? O que eu quero dizer é, e se algum desses grupos que receberam fatias do governo quiserem mais? Se o apetite deles aumentar,
né? E aí a gente pode fazer uma comparação com o que aconteceu com o governo Dilma Rousseff, né? O governo Dilma Rousseff tentou fazer uma ação de fatiamento do governo para gerar estabilidade parlamentar, e a única coisa que o governo Dilma Rousseff teve foi que aqueles que o apoiavam ficaram com um apetite cada vez maior por pedaços de governo. No fim, a Dilma teve que expandir o número de ministérios para acomodar todos os interesses, e isso não necessariamente se transformou em apoio parlamentar. Lembra que, se você for olhar depois, eu recomendo que você faça isso, dá uma olhada depois na lista de votos contrário a Dilma, né, ou a favor do processo de impeachment, e espelha isso com os partidos da base de apoio. Você vai ver que muita gente que votou pelo impeachment era base de apoio do governo. E por que degringolou? Porque houve uma junção, no caso da Dilma, de elementos que a gente falou ontem, né? Erosão de apoio popular, crise econômica e falta de diálogo com o parlamento. O que me parece é que o governo Bolsonaro prefere pagar o risco, lidar com o risco, né? Melhor dizendo, lidar com o risco da assunção de posição, e a partir daí vai ver o que dá, né? Torcendo para o fato de que o apetite dos partidos do Centrão que passem a apoiar o governo não aumente, e de outro lado, esses partidos do Centrão vão na aposta também, torcendo para o presidente não mudar de ideia quando as notícias começarem a estourar nas redes sociais, porque esse é um ponto, né? Quando essas notícias, as nomeações começarem a aparecer nas redes sociais, se elas pipocarem, aí ele vai ter que começar a prestar contas, tá? Paula, livros de análise de conjuntura, eu gosto muito do Shipsley, que é Analyzing Politics, né? Eu gosto muito. Eu posso pôr uma foto da capa aí, mas eu acho que é muito mais lida diária do que livro, sendo muito honesto, viu? Eu faço isso já tem 2007, de 2007 para cá, nem sei quanto tempo dá. Então, acho que é muito mais prática do que só livros, mas é óbvio que você faz escolhas, né, metodológicas, conceituais. Eu gosto muito do Shipsley, gosto muito dos cognitivos, mas o Shipsley é um bom ponto de partida. Inclusive, a Dharma tem um curso sobre análise política. Eu vou aproveitar aqui, merchandise, né? Ficou horrível minha voz, mas perdoem. A Dharma vai lançar um curso EAD de análise política. Eu recomendo que você faça, quaisquer pessoas, misericórdia, quaisquer pessoas que queiram fazer, façam. Tá ficando bem legal. Aí aqui outra pergunta. Na história, as cortinas de fumaça tiveram prazo de validade. Quais as chances dessa ferramenta funcionar por tempo suficiente para que Bolsonaro mantenha positivo frente à nação? Então, eu creio que a cortina de fumaça, no caso do Bolsonaro, tem que durar até as eleições, ele tem que ser competitivo. O projeto todo está sendo construído em termos de competitividade eleitoral. Então, a grande vantagem do Bolsonaro em relação a outros entes políticos em momentos como esses, comparativamente com crises, é que especificamente a pandemia é algo que nenhum de nós, nossa geração, nunca viu. Nossa geração nunca viu, né? E especificamente, como ninguém viu, ninguém tem certeza do que é, né? Como a gente não tem certeza do que é, o que tem sido feito no caso específico do Brasil, onde não se construiu consenso e se politizou a questão? Cada um interpreta como quer. E o governo tomou a estratégia de politizar a pandemia e politizar a única estratégia que a gente sabe que funcionava até agora, que era o isolamento social relativo para ganhar tempo, né? Então, o governo politizou a questão, partiu para o embate. O Trump está fazendo a mesma coisa também, porque a água começou a subir lá e está pegando no pescoço, então ele assustou com relação à eleição e ele está fazendo a mesma coisa. Só que lá o Trump muda, né? Ele cria dissuasão. Um dia ele é contra o isolamento, outro dia é a favor, num dia ele libera o governador, no outro dia ele bate, os dados vão deixando ele confuso e ele vai ficando errático porque ele está pressionado pela eleição. Aqui, como o Bolsonaro ainda não está pressionado pela eleição, ele é linear e o grupo político dele não tem um interesse claro nas municipais. Então, ele é linear, sempre negando, sempre dizendo que o isolamento é ruim, sempre batendo sobre isso, tá? Eu creio que esse é o ponto. Aí vem uma pergunta aqui da Elisa, né? Por falar em lavajatistas, cadê o Moro? Esse é um ponto importante, né? Ontem eu falei com o Valor Econômico e eles estavam fazendo uma reportagem sobre o fato de que o Bolsonaro tem atropelado alguns dos seus ministros técnicos, né? Tendo em vista toda essa situação. Eu creio que Moro e Guedes, por exemplo, estão em baixa porque
não há uma identificação do governo de que eles estão nitidamente engajados na sobrevivência do governo em termos de pandemia. Então, por exemplo, a apresentação do Plano Pro Brasil ontem é um desgaste muito grande da percepção simbólica acerca da importância do Guedes na agenda econômica. Vamos lembrar, o Guedes não estava na coletiva. Quem apresentou o plano foi o general Braga Neto. Então, tem um desgaste aí. Do outro lado, o Bolsonaro tem se queixado, e se queixou algumas vezes de maneira muito clara, com o fato de que o Moro tem sido pouquíssimo solidário ao governo e a preservação da imagem do presidente especificamente nessa situação de crise. Vale a ressalva de que o Moro nunca apareceu muito na mídia também, né, desde que se tornou ministro. Então, isso talvez seja um marcador de um desgaste relacional. Só o tempo vai dizer o que vai mostrar pra gente, vai depender do agravamento da pandemia. O Moro tem uma dificuldade que vai ser como lidar com a questão da população carcerária contaminada por Covid-19. Né? A proposição, por exemplo, de containers nos presídios para fazer uma espécie de ambulatório ou UTI para presidiários adoentados, não me parece que vá passar pelas instâncias decisórias. Então, assim, ele tem uma dificuldade enorme que deve gerar algum tipo de dificuldade reputacional para ele e para o lavajatismo como proposição política, tá? Aqui a gente tem outra pergunta, né? Esse pedido de notícias boas é uma forma de reafirmar a ideia da galera a pandemia é a estratégia para derrubar o governo e a Globo está contra o Bolsonaro, somado à agonia psicológica da sociedade? Eu creio que sim, O que acontece? De fato, o governo tem que alimentar uma retórica de confronto. Uma retórica de confronto entre o governo e a igreja, entre o governo e a mídia, né? Por que eu falei igreja? Não faço ideia. Entre o governo e a mídia, porque isso dá sustentabilidade e gera adesão e coesão aos atores políticos envolvidos, né? Principalmente a militância. Então, quando você reforça a ideia de que a crise não é tão grave ou de que a mídia podia fazer a parte dela vendendo notícias positivas, você coloca como pano de fundo a ideia de que a responsabilidade do governo é diminuta e que, de fato, a grande problemática é a percepção de que o governo não luta só contra a pandemia, o governo luta contra a pandemia e contra aqueles que querem que o governo dê errado, entende? Você transfere a responsabilidade. Eu gostei muito dessa pergunta, viu? Legal. Aí vem aqui uma pergunta da Paula. Isso, a história se repetirá? Outra pergunta de 1 milhão. Outra pergunta de 1 milhão. Então, Paula, eu creio que um elemento fundamental aí é saber quais características são semelhantes entre a situação de Bolsonaro e a situação e a situação que acontecia com Dilma Rousseff, né? Eu sou historiador de formação, então eu acho que a história nunca se repete. Mas eu sei também, né? E aí tem aqui um excelente professor de história, que é o professor Guinter, que é da Federal de Santa Maria. Eu sei também que a história e os fatos políticos cobram um preço muito, muito caro daqueles que não se aconselham na tomada de decisão. Outro dia, inclusive, a gente estava conversando com um cliente e quando a gente falou desse movimento do governo em aproximar-se do Centrão, o cliente pegou e disse: poxa, mas o Bolsonaro devia ter um historiador lá como assessor, porque é a mesma estratégia que a Dilma fez e deu errado. Vamos ver o que vai dar, né? Esse é um elemento que pode funcionar e pode dar errado. O governo assumiu de arcar com o custo da decisão. Aí vem aqui uma pergunta, né, um comentário, Rebanharo. Não sei se é o foco aqui, me desculpe se não for. A saída de Bolsonaro pode ser uma boa opção para o país neste momento? Tenho a impressão que sim. Então, meu caro, o que a gente tem conversado, só para deixar muito claro, né? Esse não é um diálogo baseado em militâncias, tá? Então, assim, a gente não tem a preocupação de falar mal do Bolsonaro e falar bem das oposições. É um canal baseado em análise política. O que a gente tem identificado nas outras lives, e você pode até olhar lá no YouTube, se você tiver um interesse, tá na bio o link. O que nós temos analisado é que impeachment não é processo meramente jurídico, impeachment é processo político. E nesse exato momento não há
na conjuntura política elementos que permitam a construção desse tipo de ação. Porque se existissem, pode ter certeza que o Congresso ia ter se movimentado. Vamos lembrar que o Congresso é sempre muito... ele demora a se vingar, mas quando ele se vinga, ele é bastante preciso, né? Vamos lembrar que o Eduardo Cunha deixou a Dilma sangrando 1 ano antes de fazer o impeachment, né? Então, essas condições ainda não estão postas. E, de outro lado, o governo tem o direito e a possibilidade, como um governo eleito, de tentar reagir, narrativa e politicamente. E é isso que eles têm tentado fazer, construindo uma narrativa única, depois da saída do Mandetta, e tentando criar polos de ação que rompam o embarreiramento político que o governo tem sofrido nas últimas semanas. Aí vem uma pergunta da Sabrina. Possivelmente, se a cortina de fumaça cair antes disso, com o vazamento das informações de morte, por exemplo, ele viria a perder seu poder de influência, até mesmo seu grupo de direita? Então, o grande elemento aí que se coloca diante do presidente é que tem externalidades que nenhum de nós tem controle. Uma externalidade que nenhum de nós tem controle é o impacto da pandemia na vida cotidiana. E aí vamos lembrar o seguinte: por que até agora os casos não explodiram, mesmo levando em conta a subnotificação, né? O Brasil não vai testar muito, então o número sempre vai ser mais baixo. E aí eu gosto muito da métrica construída pela Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com a ideia de que os casos estão subnotificados. Você tem que pegar esse número de casos que a gente tem e multiplicar por 7,7, né? É uma pesquisa metrificada, científica, com teste, não sei o quê. Enquanto a gente não ver, de fato, uma tragédia quando em Quito, e eu não quero que isso aconteça, tá? Assim, eu quero que o menor número de pessoas possível morra e o menor número possível de pessoas passe por isso, né? Exatamente por isso eu tô ficando em casa. Então, assim, o elemento, a variável dependente, isso quer dizer, a variável que influencia todas as outras nessa conjuntura toda, né, é o número de pessoas que de fato vai falecer de Covid-19 nas principais cidades do país e como isso vai afetar a imagem do governo. E por que eu estou falando das principais cidades do país? Porque enquanto isso estiver acontecendo no norte ou no nordeste, até por uma questão de convicção política, não tem tanto impacto quanto se acontecer no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que é onde estão as principais agências de notícias do Brasil. Entende? O que está acontecendo em Manaus já é trágico, Fortaleza está à beira da tragédia, mas não tem tanta relevância quanto se acontecer em Rio, São Paulo ou em Porto Alegre. Tá? Então, esse é um elemento. O governo acredita que as ações que ele está tomando vão segurar esse dano e as ações de reabertura da economia podem ser feitas. E estão se aproveitando do Distrito Federal como estudo de caso e do Rio Grande do Sul, que é o primeiro estado a ter uma política pública de testagem e construção de estatística, né? A Universidade Federal de Pelotas vai testar mais de 20 mil pessoas em todo o estado, a partir de uma métrica muito rígida, para o governo ter uma radiografia da Covid-19 no estado e saber para onde ele vai, né? Isso não está acontecendo em quase nenhum estado. Então, esse é o ponto. O isolamento funciona e depois do isolamento o que a gente vai fazer? Esse é o desafio. Aí tem um outro comentário aqui, né? Com certeza, o elemento pandemia pode ser um turning point na estratégia do bolso. A gente quer antecipar, mas a verdade é que só o tempo vai dizer. Exatamente. Aí um outro comentário sobre o Guedes. Teve a fala da esposa do Moro também no Twitter, né? Gente, muita pergunta legal, muita gente chegando, feliz demais. Aí vem... Um comentário sobre a história e a tomada de decisão, né? Olha quantas vezes tentaram invadir a Rússia no inverno. É sabido que ter conhecimento histórico não é fonte de líderes, presidentes, governantes. Nossa, que isso foi doído, hein? Pessoal agradecendo aí, mandando... e aí vem mais uma pergunta. Estou aqui buscando as perguntas, gente. O impacto das empresas que vão à falência em decorrência do Covid. As empresas que vão à falência... Então... Falando de empresas, né? Efetivamente o que a gente precisa é saber como as políticas públicas vão ser estruturadas para impedir as falências.
O que a gente tem como referência global de bons exemplos aí, pessoal do matchmaking, é o caso alemão, o caso francês, em que alemães e franceses assumiram o pagamento de uma porcentagem alta dos salários dos funcionários das empresas durante o período de isolamento, e de outro lado criaram facilitações em termos de linha de crédito. Eu acho que essa é a saída, né? Eu quero ressaltar aqui também, de maneira muito clara, que esse debate entre empresas falindo e pessoas em isolamento só está acontecendo no Brasil, só no Brasil, nos Estados Unidos não está também não. O que as pessoas estão... não há esse debate. O que acontece é uma pressão sobre o governo para que o governo crie políticas públicas de socorro, né? E aqui há uma percepção mais ortodoxa desses processos, tá? E aí, vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. Sobre a mudança de comando na Câmara, acredito que o Maia irá tentar se manter no poder? Caso não, terá força para emplacar um nome que continue o embate com o Bolsonaro? Eu acho que está cedo, né? Acho que está cedo ainda para a gente saber quais são os elementos. Quais são os elementos que de fato vão marcar a transição dessa lógica de poder, tá? Ou a questão é o sucesso do governo. Acho que o impacto do governo vai passar sobre isso, né? Aí tem um outro comentário, né? O enfoque está sendo dado para empresas MEI e similares, mas empresas medianas não estão recebendo apoio. Outros países apoiam empresas medianas, mas no Brasil as empresas são as mais afetadas. Alemanha, 15 mil euros em créditos para as empresas, justamente. Então, eu creio que há uma dificuldade aí, duas dificuldades, na verdade, quando a gente está falando das empresas e da questão das falências, né, das possibilidades de falência. A primeira é o fato que tem, até ontem, né, com o lançamento do Pro Brasil, lembrando, o Pro Brasil é uma ideia, mas ele não está pronto ainda. Até ontem se tinha uma percepção no governo federal, no Ministério da Economia, de criação de uma lógica mais ortodoxa no que dizia respeito ao embate, né, à pandemia, que era basicamente dizer que você criava instrumentos para aliviar a crise, mas sem obrigatoriamente o governo jogar dinheiro de helicóptero. Com o Pro Brasil, a gente tem uma indicação de que o governo vai querer jogar dinheiro de helicóptero. Aí o desafio é saber quais serão as empresas que de fato vão receber e quais serão os setores a serem privilegiados. Essa discussão a gente vai ter que esperar alguns dias para ter isso de maneira clara. Mas eu acho que vale a pena também, isso a gente tem conversado com alguns clientes, que os setores, e a Dharma até fez um manual de recomendações estratégicas, dos setores fazerem um diálogo privilegiado com o governo federal, com os governos estaduais e com as prefeituras. Está na hora de agir setorialmente para construir uma lógica de embate, né? Sobre a questão dos recursos aí, eu acho que tem uma questão que as políticas públicas mostram, né? Quando a gente está falando em termos de ciência e de política pública, nunca tem dinheiro suficiente para todo mundo. A questão fundamental é saber quem vai receber o dinheiro. E aí isso entra num outro embate, que é o embate pela disputa de recursos que são escassos. Eu creio que nesse exato momento, os setores que forem mais eficazes na busca de recursos públicos vão ser os setores que não vão entrar em falência, né? E aí esse processo, de fato, envolve a construção de uma interlocução eficaz com o governo, seja em nível federal, em nível estadual ou em nível municipal. Eu creio que esses são pontos importantes, tá? Pessoal, nós chegamos aqui a 46 minutos de live. Se mais alguém quiser fazer um comentário ou uma pergunta, a gente está à disposição. Eu espero ter respondido todo mundo aí, né? Então vamos dar aquela nossa regrinha dos 5 segundos aí para responder a turma. E se não vier nenhuma pergunta, eu inicio as minhas despedidas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, pessoal, vou começar a me despedir então. Eu queria agradecer enormemente a todas as pessoas que comentaram, que fizeram perguntas, o pessoal do matchmaking aí, que fez vários comentários pertinentes, lançou perguntas interessantes. Cada um de vocês que perguntou e permitiu que a gente fizesse mais essa live com sucesso. Hoje é quinta-feira, né? Então amanhã nós temos a última da semana. Eu queria agradecer a possibilidade de cada um de vocês
abrir espaço, 40 minutos do dia de vocês, que eu sei que é muito importante, para conversarem comigo sobre temas tão interessantes. Eu queria pedir encarecidamente que vocês recomendassem esta página para os seus colegas, para que eles passassem a nos seguir, que você recomendasse essa live para os seus colegas, para que eles viessem aqui debater e a gente pudesse fazer um trabalho de cada vez maior de análise. E eu gostaria de pedir que vocês me seguissem também no Twitter. A gente está lá no Twitter, Creomar de Souza, temos uma fanpage no Face, Creomar de Souza. E tão importante quanto, por favor, sigam a Dharma, que é a minha consultoria. A Dharma está aqui no Instagram, Dharma Politics, né? A Dharma está no Twitter, Dharma Politics. A Dharma está no Facebook e no LinkedIn, né? Tem gente aí seguindo, tem gente chegando. Então, pessoal, quero agradecer enormemente. Vejo vocês amanhã ao meio-dia. Fiquem bem, lavem as mãos, cuidem dos seus. Se puder, fique em casa. E lembra, análise não é conversa de bar. Beijão, fiquem bem, tchau, tchau.